Retomando aqui as nossas gravações, para mais um bloco, neste momento, nós vamos conversar a respeito do inquérito policial e, sobretudo, do inquérito policial militar. Bem-vindos aí à nossa Escola Judicial do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Pois bem, quando nós tratamos de inquérito policial, nós precisamos conceituá-lo. Qual que é o conceito de inquérito policial? Inquérito policial, esse conceito alcança, por óbvio, o inquérito policial militar, é um procedimento persecutório, consistente no conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária. E aqui eu faço uma pausa, nós já discutimos no bloco anterior o conceito de Polícia Judiciária e vimos que Polícia Judiciária engloba a polícia, que tem a atribuição de investigar, e a polícia, que é auxiliar do Poder Judiciário. Portanto, esse procedimento persecutório, que é um conjunto de diligências realizado pela Polícia Judiciária, tem a finalidade de apurar materialidade, a autoria e as circunstâncias de uma infração penal, fornecendo subsídios à acusação, o Ministério Público, para a propositura ou não da ação penal. Eu faço uma análise desse conceito de baixo para cima. Primeiro, o inquérito não é só para viabilizar a propositura da ação penal. O inquérito não é só para viabilizar o Ministério Público oferecer a denúncia. O inquérito serve sim, e em muitas das vezes, para que o Ministério Público requeira o arquivamento. Para que, a partir desse requerimento do Ministério Público, o juiz encontre lastro no inquérito para compreender que não há crime, portanto, o caso é de arquivamento. Mas eu chamo a atenção aqui para a finalidade do inquérito. O inquérito tem por fim apurar materialidade, autoria e circunstâncias. As circunstâncias, nesse conjunto, nessa relação triádica, ela ocupa um lugar de destaque, porque em algumas situações ela pode, inclusive, definir a jurisdição, definir a competência. Vejam bem, eu tenho uma situação em que A atira em B e B efetivamente morre. Eu estou diante de qual crime? Eu tenho uma autoria e tenho materialidade. A atirou em B, B morreu. Estou diante de qual crime? Não sei. O inquérito policial, ao aprofundar nas circunstâncias, é que permitirá apontar diante de que crime nós estamos. Se A atirou em B, por exemplo, com o objetivo de vingar-se de um problema antigo, bom, estamos diante de um crime de homicídio, com as qualificadoras, competência do tribunal do júri. Mas se A atirou em B para subtrair o seu telefone celular, olha, veja que a autoria e materialidade é a mesma. Circunstâncias. Então eu já não estou mais diante de um crime de homicídio, estou de um crime contra o patrimônio. A competência não é mais do tribunal do júri. E se A atirou em B porque B atentava ou estava pronto para atentar contra a vida de A? A circunstância demonstra que eu estou diante de um excludente de ilicitude. Portanto, não há crime. Vejam que, a despeito do inquérito ser uma peça de informação, a despeito de ser dispensável para fins de ação penal, ele tem um papel muito importante. E eu ouso dizer que, na maioria das situações, ele é indispensável pelas informações que ele traz para fins de propositura ou não da ação penal. E ainda, o inquérito tem algumas características. Nós vamos falar das características descritas na própria lei, nos próximos slides, mas vejam bem, ele tem um caráter instrumental. O que isso significa? Que o inquérito tem por objetivo esclarecer fatos delituosos. Não se pode instaurar um inquérito policial militar, por exemplo, para apurar uma infração disciplinar. Infração disciplinar se apura no âmbito das instituições policiais, mas não por meio de inquérito. A instituição policial militar apura a transgressão disciplinar do seu militar por meio de sindicância, por exemplo, por meio de um processo demissionário, mas não por meio de inquérito. Inquérito é para esclarecer fatos delituosos. Pode ser que ao final do inquérito aflore, surja elementos que indiquem a prática de infração disciplinar. Ok, ampla defesa, contraditório, atuação apartada. Pode ser que ao final do inquérito a autoridade conclua pela existência da prática de ato de improbidade administrativa. Ok, vai trabalhar apartada, é um ilícito cível. Pode ser que no curso do inquérito conclua que não há crime
não há transgressão disciplinar, não há improbidade administrativa, mas há sim o ilícito cível, que não seja a improbidade administrativa. O que eu estou dizendo é que não se pode instaurar um inquérito para apurar nada que não seja fato delituoso. Tem uma função preservadora também o inquérito. Por quê? Ele tem por fim frustrar a deflagração da ação penal sem fundamento, sem lastro. Serve, portanto, dentro dessa lógica, o inquérito para a proteção da liberdade. E isso é da essência do Estado Democrático de Direito. O inquérito tem uma função preparatória, porque ele fornece informações para a ação penal, fornece informações para o arquivamento do inquérito e ele também protege meios de provas. O fato típico, o crime, o fato delituoso que ocorre nas ruas, quando a polícia chega, preserva o local, apreende objetos, apreende papéis, apreende, inclusive, pessoas. Enfim, tudo isso é protegido nessa fase pré-processual para que, chegando em juízo, seja possível ser discutida em sede de provas. Uma cápsula recolhida, um cartucho que é recolhido, uma arma que é recolhido, um veículo que é apreendido, uma roupa que é apreendida, meios de provas que, periciados, passam a serem provas e serão sim utilizados tanto pela acusação quanto pela defesa numa ação penal. Natureza jurídica do inquérito? Procedimento administrativo pré-processual. Não é um processo em si, é um procedimento pré-processual, desenvolvido, como eu já disse, pelas polícias, Polícia Judiciária Militar, Polícia Judiciária Comum, como já discutimos. Avançando um pouco mais no nosso slide, características do inquérito policial. A primeira delas, o inquérito é escrito. Mas vejam bem, nossos códigos são da década de 40 e de 60. Ali nós tínhamos o inquérito escrito e datilografado. Evoluímos para o inquérito digitado. Hoje, nós precisamos discutir, sim, o inquérito nato digital. Precisamos discutir um inquérito em que a autoridade que está conduzindo o inquérito, ao ouvir alguém, seja o investigado, seja a testemunha, seja a vítima, ao invés de reduzir a termo, possa gravar. Essa gravação ela é fundamental para uma análise posterior, porque uma coisa é uma análise baseada no que eu estou lendo. 2, 3, 4 anos depois, o Ministério Público, a defesa, o juiz, lendo o que alguém disse. Outra coisa é quando eu tenho oportunidade de, olhando para a tela do computador, olhando para a tela da televisão, ver e ouvir o que essa pessoa está dizendo. Eu tenho condições de aferir, a partir da linguagem corporal, se o que essa pessoa está dizendo é de fato coerente com as demais provas dos autos. Eu consigo ver pela linguagem corporal se a pessoa está construindo uma determinada resposta. Por outro lado, eu também tenho a gravação das perguntas que são feitas. Isso também é muito importante. Que pergunta que foi feita pela autoridade policial para que esse investigado, essa testemunha ou essa vítima desse essa resposta? Portanto, é possível a gravação audiovisual e o fundamento, o artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Quando eu avanço para o CPPM, eu tenho um artigo 301, que determina que seja observado na condução do nosso inquérito policial militar todas as disposições previstas no Código de Processo Penal Militar em relação ao oitivo de pessoas, ao reconhecimento, à cariação, à produção de provas como um todo. Portanto, eu posso pegar o artigo 405, considerando o teor do artigo 3º-A do CPPM, já que o nosso CPP ele não traz esse mesmo regramento do 405, parágrafo 1º do CPP, eu posso então aplicar o 405, parágrafo 1º, combinado com 301 e 3º-A do CPPM. Mas vejam bem, eu ainda trago aqui uma outra informação com 3 artigos aptos a sustentarem essa possibilidade, sim, real, do encarregado trabalhar o inquérito gravando o que as pessoas estão dizendo. Mas não é gravar e também reduzir a termo, porque é retrabalho. O que eu estou dizendo aqui
é de uma possibilidade de tão somente gravar, como essa nossa aula, gravada, e você vai assistir, você está não só lendo o que está aparecendo nos slides, mas você está me vendo. Você está percebendo como eu estou me comportando. Penso que isso é fundamental para o inquérito. Artigo 217 do CPP. O juiz, quando deparar com a situação em que a presença do réu causa humilhação ou temor, constrangimento à testemunha ou qualquer outra pessoa, ele fará a sua inquirição por videoconferência. 222, parágrafo 3º. A testemunha pode ser ouvida também por videoconferência. 185, parágrafo 2º. O interrogatório do réu preso pode ser realizado por videoconferência. É claro que isso demanda uma logística e não cabe a mim aqui discutir logística das instituições, mas seria muito bom que o nosso inquérito também fossem as oitivas, todas elas gravadas e disponibilizadas, portanto, às mídias. Tanto no EPROC quanto no PJE, é possível juntar essas mídias e, portanto, elas estariam disponíveis, como ocorre nos processos que tramitam nesta Justiça Militar. Ainda dentro das características do inquérito, característica da oficiosidade, que não se confunde com oficialidade. Pela característica da oficialidade, o inquérito é conduzido por órgãos públicos, órgãos oficiais, polícia. Estou falando de inquérito e não do PIC, né? O órgão público, o Ministério Público, conduz o PIC. Inquérito policial é privativo de polícia. No nosso caso aqui, Polícia Judiciária Militar. É um órgão oficial. Não pode o cidadão, por conta dele, conduzir uma investigação. Pode a defesa trabalhar uma investigação defensiva? Sim, sem regramento hoje, mas ok, é possível. Mas investigar o crime, instaurando o inquérito policial, não. Porque uma das características do inquérito é a oficialidade. E já a oficiosidade diz respeito à possibilidade, mas aqui possibilidade, poder, dever, da autoridade policial agir de ofício, independente da provocação de qualquer pessoa. Nós vamos falar disso mais adiante. Na ação penal pública incondicionada, o inquérito policial é instaurado de ofício. O inquérito policial militar, lá nos termos do artigo 10, letra A do CPPM, é instaurado de ofício. E mais, o inquérito é dispensável, como nós já vimos. Dispensável, mas dentro dessa construção que estamos apresentando, da importância do inquérito, ele é dispensável, mas eu não consigo imaginar nenhum crime grave em que o Ministério Público tenha atuado sem lastro, sem arrimo, em uma investigação policial muito bem conduzida. Por vezes, acompanhada pelo próprio Ministério Público. Mas o inquérito é, sim, muito importante em matéria criminal. Mas quando eu trato aqui dele ser dispensável, eu chamo a atenção para o artigo 28 do CPPM, que diz que o inquérito poderá ser dispensado, sem prejuízo do Ministério Público requisitar outras diligências, claro. Mas quando a instituição militar, letra A, instaura, por exemplo, a sindicância, para apurar uma transgressão disciplinar. Apurar uma transgressão disciplinar de afastamento injustificado do local de trabalho, por exemplo. E, ao final, conclui-se que o militar cometeu o crime de abandono de posto. Conclui-se que o militar cometeu também, além da transgressão, um crime de descumprimento de missão. Não há necessidade de instaurar inquérito. Essa sindicância, se com ela os documentos, os indícios, os elementos de provas colhidos são suficientes para sustentar a atuação do Ministério Público em termos de acusação, não há necessidade de instaurar IPM, porque ele é dispensável. Mais adiante, o inquérito também tem a característica de ser sigiloso. E esse ponto aqui é interessante, porque o inquérito é sigiloso. Então, nós não deveríamos tomar conhecimento de investigações a partir da imprensa. Mas, por vezes, tomamos conhecimento. Não estou discutindo aqui a liberdade de imprensa, absolutamente. Estou dizendo que o inquérito é sigiloso por força de lei. O que o Código de Processo Penal Militar, no artigo 16, diz? Ele diz que o inquérito policial militar ele é sigiloso. O que o artigo 20 do CPP diz? Diz que o inquérito policial é sigiloso. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado indiciado. Interessante que o nosso Código de 69
né? E já naquela época, o encarregado do inquérito, esse pode aí, tem que ser interpretado hoje no seguinte sentido: tem de permitir que o advogado tome ciência dele. Porque a súmula vinculante número 14 diz o seguinte: é direito do advogado, no interesse do investigado, estou aqui fazendo a leitura dentro do que nós precisamos, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados no inquérito, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A defesa não tem direito de ser informada sobre os atos a serem praticados. Não cabe ao encarregado do inquérito da autoridade polícia judiciária militar informar ao investigado ou seu advogado que, olha, nós estamos pleiteando a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico. Mas a partir do momento que a diligência é realizada, não se pode subtrair da defesa do investigado o acesso ao inquérito e essas provas já produzidas. Artigo 16 do CPPM, mas eu preciso fazer uma leitura dele com a súmula vinculante número 14 do STF. Ainda dentro dessa mesma lógica de que o inquérito é sigiloso, mas vejam bem, ele continua sendo sigiloso. Mas a Lei 8906 de 94, que é o Estatuto do OAB, no seu artigo 7º, inciso 14, ele diz que é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, concluídos ou em andamento. Mesmo que já esteja com o comandante para o comandante homologar ou solucionar. Pode o advogado obter cópias, fazer os seus apontamentos, enfim. É um direito do advogado, mas leia-se, é um direito do advogado, mas muito mais, um direito do investigado. Porque dentro de um Estado democrático de direito, o investigado é sujeito de direitos e não objeto da investigação. E também é assim em relação ao militar, no âmbito da justiça militar e, por óbvio, no âmbito do inquérito policial militar. O inquérito, portanto, continua sendo sigiloso. Mas vejam que a Lei de Abuso de Autoridade, 13869 de 2019, no artigo 32, diz que é crime, com pena de 6 meses a 2 anos e multa, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação. Isso não subtrai do inquérito a condição de procedimento pré-processual sigiloso. Mas não pode o encarregado do inquérito, não pode a autoridade polícia judiciária militar impedir que o advogado do militar ou que o próprio militar tenha acesso aos autos, aquilo que já foi produzido no inquérito, sob pena de cometer crime de abuso de autoridade. Outra característica do inquérito muito importante é que ele é inquisitivo. E aí eu faço a leitura aqui do artigo 14 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz o artigo 14 do Código de Processo Penal, Código de Processo Penal Comum. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juiz da autoridade. Vejam que o inquérito ele é inquisitivo. Não existe acusação no inquérito. Portanto, não existe ampla defesa. Não existe contraditório. Mas existe sim defesa no inquérito. Existe sim, já desde o Código de Processo Penal, a possibilidade da parte, do indiciado, do investigado, requerer diligência. Nós vamos falar do indiciamento mais adiante, veja a importância. Porque o indiciado tem direito de requerer diligências, que podem ser ou não realizadas a critério da autoridade e cabe recurso para a autoridade superior. Quando nós vamos também para o Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 315, vejam bem, a perícia pode ser determinada pela autoridade policial, ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes. Portanto, o fato do inquérito ser inquisitivo não subtrai direitos, e nem pode subtrair direitos que são inalienáveis em relação ao investigado enquanto sujeito de direitos. E vejam que traz o artigo 7º, inciso 21, também do Estatuto da OAB, Lei 8906, é direito do advogado assistir a seus clientes investigados. Aqui não é indiciado. Basta figurar na condição de investigado, que esse investigado tem direito à defesa técnica e o advogado tem o direito de assistir durante a apuração das infrações. Nasce aqui uma discussão.
Qual que é o limite de atuação do advogado? Não vou aprofundar nisso, mas nós vamos trazer aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas, Justiça Comum, ao final desse bloco. Mas é direito do advogado. Mas qual que é o alcance desse assistir a seus clientes investigados? Estaria limitado a acompanhar exclusivamente o investigado, quando ele for ouvido, e obter cópias? Ou teria aqui o advogado direito, no interesse do investigado, de acompanhar as demais oitivas, oitivo de testemunha, por exemplo? Vejam que na letra A desse inciso, o advogado tem o direito de apresentar razões e quesitos. Continua sendo inquisitivo, mas é claro que foi mitigada essa lógica de procedimento inquisitivo, permitindo que a defesa apresente razões e quesitos. Mas foi vetada a possibilidade da defesa requisitar diligências. Não vamos discutir aqui os motivos, que não é o nosso não é objeto, né, dessa nossa aula, dessa nossa conversa. Continua, portanto, sendo inquisitivo ainda o inquérito. Mas vejam bem, artigo 15, ele é inquisitivo. Então, se eu pegar a lógica de ser inquisitivo, no primeiro momento, eu imagino, não precisa ser acompanhado por advogado. Tá, mas e se o investigado quiser? Veja o que diz o parágrafo único do artigo 15. Incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório. Inciso 2. De pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Portanto, sim, o inquérito é inquisitivo, mas a presença da defesa, a presença do advogado, é assegurada por lei. Não pode, portanto, a autoridade de polícia judiciária militar ou autoridade militar delegada subtrair do investigado a possibilidade de ser acompanhado pelo advogado. O advogado, ele não só tem acesso, mas ele participa do inquérito, com as limitações impostas pela lei. Ele tem acesso e participa em relação àquilo que foi produzido, não o que está a se produzir. Essa é a lógica. O inquérito é inquisitivo. Mais uma vez, mais alteração que nós tivemos em 2019, tratando do uso da força letal no Código de Processo Penal Militar, inseriu o artigo 16A, no sentido de que, naquelas situações em que o militar estiver sendo investigado por haver atuado em ocorrências que houve resultado morte ou tentativa de morte, de homicídio, por exemplo, né? Homicídio tentado ou consumado, uso da força letal, segundo o artigo 16A, o militar deverá ser citado, e aqui é uma tecnia, né? Não é citação, é notificado, da instauração do inquérito. Portanto, instaurado o inquérito, o encarregado, a autoridade militar delegada, tem o dever de notificar o investigado para que ele possa constituir defensor no prazo de 48 horas. Se ele não constituir o defensor, vejam que cabe ao encarregado, à autoridade militar delegada, informar a instituição para que a instituição providencie alguém para exercer o papel de defensor deste investigado, desse militar, no curso do inquérito. Mas vejam que a lei só exige este procedimento quando a investigação quando for objeto da investigação, o militar, diante de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício profissional, seja ela consumada ou tentada, inclusive, as situações de excludente de ilicitude, como previsto no artigo 42, enfim, a 47 do Código Penal Militar. E aqui eu trago essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em relação à possibilidade do advogado acompanhar outras oitivos no curso do inquérito. Afinal de contas, o advogado do militar, ele pode acompanhar apenas o seu interrogatório, ou é direito do advogado acompanhar a oitiva da vítima? É direito do advogado acompanhar o depoimento de testemunhas? Essa decisão deste ano, 19/6, da 9ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um habeas corpus, vias de fato, corrupção ativa, ausência de apresentação do flagranteado à autoridade policial. E aqui nós temos duas situações. Uma, o preso foi ouvido no APF pelo escrivão e não pela autoridade de polícia judiciária. E a lei diz que, no artigo 304, que o preso tem que ser
apresentado à autoridade, mesmo que por videoconferência, como os plantões regionalizados. Mas tem que ser apresentado. Aqui, não foi apresentado. Então, o primeiro ponto foi discutido no TJ. A condução do APF pelo escrivão. E depois, oitivas em delegacia realizada por escrivão de polícia. Ilegalidade, impedimento do acompanhamento das oitivas pelo advogado do paciente. Descabimento. E aí, a relatora, né, e foi acompanhada pelos demais desembargadores, conclui, ali ao final, que constitui prerrogativo do advogado assistência a seu cliente durante os atos investigatórios, partindo-se da lógica de que é direito do advogado acompanhar o seu cliente no curso de toda a investigação. Não acompanhar a pessoa do cliente, mas acompanhar o interesse do seu cliente. Essa foi a compreensão dessa decisão, que é deste ano. É uma decisão isolada. Tá? É preciso que se diga isso. A regra é que o advogado acompanhe o militar no seu interrogatório e tenha acesso a tudo que já foi produzido no inquérito. E tenha a possibilidade de apresentar quesitos. Ele pode apresentar questões ali para que o encarregado do inquérito, a autoridade militar delegada, possa cumprir ou não aquela diligência, como previsto no próprio artigo 315 do CPPM, que faz de novo a leitura, que a perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar, pela autoridade judiciária ou requerida por qualquer das partes. Portanto, o investigado ou indiciado, por meio de seu advogado, pode também requerer a perícia. Isso não é presença, isso é participação da defesa. Continua sendo inquisitivo, mas mitigado com a importantíssima participação na defesa, na construção dessa fase pré-processual. E no nosso próximo bloco, nós vamos tratar da atribuição para a instauração do inquérito policial militar, é um assunto muito importante, e do indiciamento do investigado. Até o próximo bloco.